Olá, seja muito bem-vindo ao Projeto Elétrico na Prática, episódio 70. Nessa série de vídeos eu vou compartilhar com vocês, aprofundar o conhecimento técnico sobre os projetos ensinados dentro do curso Projeto Elétrico. São eles: geração fotovoltaica, subestação aérea, medição coletiva e instalações elétricas internas. Tudo isso aí no universo do AutoCAD e do Revit para instalações elétricas. Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nessa aula de hoje o assunto é acréscimo de potência para subestação. Acréscimo de potência, ou alguns podem chamar de reforma de subestação ou ampliação de subestação, tudo é o mesmo assunto. Você tem a situação em que o cliente do grupo A possui uma subestação e agora ele quer crescer a carga. Como é que a gente faz? Quais são os detalhes para você aprovar um projeto como esse na concessionária? Vou te explicar tudo sobre esse assunto nessa aula de hoje e no final da aula eu ainda vou te mostrar um caso real de um projeto desse de acréscimo de potência, ok? Então não perca nenhum segundo dessa aula que está muito interessante. Vamos lá comigo direto para a aula de hoje. Bom, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, saiba que nós temos um programa de treinamento completo, o curso Projeto Elétrico, que no momento, provavelmente, você está vendo essa aula, não está com uma turma aberta. Mas para você ser informado da abertura de uma nova turma desse curso online, desse programa de treinamento completo, tem um link para você se cadastrar na descrição desse vídeo aqui. O primeiro link é o link para você se cadastrar, para você ser avisado sobre as novas turmas do curso Projeto Elétrico, quando houverem as inscrições abertas, ok? Então vamos lá para o assunto da aula de hoje. Ampliação de subestação ou acréscimo de potência de subestação. Deixa eu te mostrar aqui então o que a gente preparou de conteúdo. Nós vamos falar então aqui sobre o levantamento de cargas, avaliação da nova demanda, solicitação do AVT, o memorial, a planta de localização, diagrama unifilar e a avaliação da nova modalidade tarifária. Tudo isso aqui você tem que pensar, né? Isso aqui é a sequência ideal para você analisar e executar durante um serviço de acréscimo de potência. Você tem que ter em mente que o acréscimo de potência, o projeto de acréscimo de potência, é muito similar ao projeto de subestação novo. Muito similar. Qual é a diferença? A única diferença é que você tem que documentar o que já existe no cliente, o que já existe na instalação, além do que você vai implementar de novo na instalação. Quando você tem um projeto de subestação do zero, né, uma nova subestação, o que você faz? Você tem que informar a carga que você vai conectar na subestação. Você tem que informar qual é a demanda que esse cliente, essa nova potência vai demandar, vai exigir da rede da concessionária. Você tem que consultar na concessionária se aquela carga está disponível. Tudo isso você faz quando você tem um projeto aí novo, um projeto do zero de uma subestação, correto? E aí você desenha lá uma planta de situação, localização, unifilar, memorial, e você diz aí para a concessionária qual vai ser a futura modalidade tarifária. Isso você faz numa subestação nova. A mesma coisa nós vamos fazer no acréscimo de potência, pessoal, é muito parecido. A diferença é que tudo que você for informar sobre o projeto, que você informaria no projeto novo, agora com uma situação de acréscimo, você informa o que já existe lá, o que já tem lá e o que você quer incluir. Lembre-se dessa regra, isso aqui é o norte e você não vai errar nunca se você seguir essa simples regra. Para um projeto de acréscimo de subestação, você vai fazer os mesmos passos de um projeto novo, porém, você sempre vai documentar o que vai aumentar, o que vai ampliar e também o que já existe na edificação previamente existente. Se você seguir essa regra, você nunca mais vai errar em um projeto de acréscimo de potência, tá? Ou de subestação. Então vamos lá, vamos detalhar um pouquinho mais sobre esses passos. Começamos aqui com um levantamento de carga. Quando você vai fazer o projeto de acréscimo de potência, você tem que fazer um levantamento de carga. Inicialmente, você tem que fazer um levantamento atual. É provável que durante o tempo em que o projeto foi aprovado pelo cliente e a subestação foi conectada, é provável que a carga dele já cresceu. No momento zero que você está lá
querendo fazer esse projeto de acréscimo, você tem que entender qual é a carga atual do cliente. Qual é a carga, qual é a instalação. Se tem elevador, se tem compressor, se tem ar-condicionado, aparelho de aquecimento. Você tem que fazer um detalhamento completo dessa carga atual. E, em separado, você vai precisar detalhar o motivo dessa ampliação. Ou seja, qual é a carga futura, qual é a carga que está motivando essa ampliação na subestação. Descreva essa carga que está motivando essa mudança. Essa é a carga futura. Coloque em momentos em listas separadas. Identifique claramente qual é a carga atual, qual é a carga atual, qual é a carga futura. Identifique claramente isso. Feito isso, você vai usar a carga atual mais a futura para um cálculo de uma nova demanda da edificação. Ora, se você está querendo fazer um acréscimo de potência, você vai subir a potência, é muito provável que você tenha que mostrar aí qual vai ser a futura demanda. É muito provável que a demanda vai aumentar. Ótimo, beleza. Pode existir um caso de que a demanda não aumente? Pode. É uma raridade, mas pode. Nesse caso, você tem que documentar que você está acrescendo a carga instalada. Isso está motivando um acréscimo da subestação, porém, você está decidindo manter a demanda atual. Isso é um caso muito raro. Eu, particularmente, nunca fiz um projeto como esse, que tem um acréscimo de subestação e não acresceu a demanda. 98% dos casos, você vai subir a subestação, aumentar a subestação e subir também a demanda contratada. E aí, claro, você tem que mostrar o cálculo da nova demanda. Como é que eu faço para mostrar esse cálculo? Exatamente o mesmo parâmetro, a mesma regra que você faz no cálculo de um projeto de uma subestação nova. A maioria das concessionárias tem uma fórmula já prontinha para você seguir, preencher. Grupos de carga de iluminação, grupos de carga de tomada, grupos de carga de ar-condicionado, grupos de carga de aquecimento. Aplica os fatores de demanda da concessionária, soma tudo na fórmula e você tem a demanda. Você vai fazer a mesma coisa. A diferença é que você está juntando a carga atual que você declarou com a carga futura que você está declarando que é a decisão, é o motivo do acréscimo dessa potência na subestação. E aí você vai chegar numa nova demanda para apresentar para a concessionária. Com essa nova demanda em mãos, o que você tem que fazer? Você vai avaliar essa nova demanda. Avaliar como? Junto com o perfil de consumo desse cliente. Será que esse cálculo dessa nova demanda, cálculo da demanda, realmente é o que você quer contratar na risca? Como é que você vai avaliar isso? Você pode ver o comportamento do cliente. Aqui, pessoal, cabe uma análise ou com a memória de massa ou com o registrador de grandezas. Se você quiser ver de uma forma microscópica, você vai usar um registrador de grandezas. Se você quiser ter uma boa estimativa do consumo, da demanda, está tudo na memória de massa. E aí você não tem que gastar nem cobrar muito do cliente por causa de um registrador de grandezas. Eu vou deixar uma aula sobre memória de massa na descrição desse vídeo para você ver o poder que você tem na mão aí simplesmente pedindo esse documento da concessionária. Tá? Mas o fato é que você tem que pensar, nesse momento, você tem que analisar o comportamento, o perfil de consumo do cliente. Olha a memória de massa dele. Será que a demanda anterior, sem ser essa nova que você está calculando, será que a demanda anterior refletia realmente o perfil de carga? Será que ele estava pagando demanda a mais? Será que ele estava pagando demanda a menos? Será que ele estava tendo ultrapassagem de demanda? Então agora é o momento de corrigir tudo isso. É o momento de você avaliar a nova demanda. E para isso você tem que usar a memória de massa. Tem que usar. Ou então um registrador de grandezas, se você quiser ser aí muito mais criterioso. Na maioria dos casos, a memória de massa resolve tranquilamente. Tá? Então você vai avaliar e vai decidir como projetista responsável por essa edificação, por essa subestação, você vai decidir, olha, da demanda calculada nova, realmente a gente vai decidir contratar X% desse cálculo. Se eu calculei, deu 220, eu vou decidir contratar uma demanda nova de 200, por exemplo, ou de 180. Vai depender puramente do perfil de consumo do seu cliente. Muitas vezes, esse acréscimo de potência está sendo motivado realmente por uma necessidade
de acréscimo da demanda. E aí você vai colocar lá. Mas fica a dica para você. Avalie realmente qual é o acréscimo, tá? Avalie qual é o acréscimo. Não coloque demanda demais, porque o cara vai ficar pagando a demanda, independente se ele alcançar essa demanda ou não. Então faça essa análise aí de brinde, de bônus para o seu cliente que ele contratou para um acréscimo de potência, tá? Feito isso, decidido isso, você tem então a carga instalada. Se você tem a carga instalada, você tem também a nova demanda que você quer subir, quer contratar uma nova demanda. Com essas informações em mãos, você tem condição de solicitar um AVT. AVT, Análise de Viabilidade Técnica. Análise de Viabilidade Técnica. Você pode ter outro nome para esse processo. Na sua concessionária pode ter outro nome. Pode ser consulta prévia, pode ser consulta de viabilidade, pode ser avaliação de viabilidade, consulta de disponibilidade. Tanto faz o nome que você dá para esse processo. Você tem que entender qual é o processo. Que processo é esse? É o processo em que você informa para a concessionária o ponto que você quer ligar uma nova carga. Você informa qual é a nova carga instalada, qual é a nova demanda, e você manda o formuláriozinho para a sua concessionária. E a sua concessionária vai lhe responder dizendo: ok, a rede que está passando aí próximo na frente está com essa potência disponível. Não vai requerer reforço na rede, não vai requerer obras de suporte. Ou então ela vai lhe dar uma notícia um pouco pior. Olha, essa rede que está passando na frente do seu cliente não tem condição de ligar essa carga que você quer. Não tem. Se você quiser ligar, vamos ter que fazer um reforço nessa rede. Essa notícia não é muito boa, mas não tem como correr, não tem como fugir. É a realidade. Você tem que abrir a comunicação com o cliente e dizer: olha, infelizmente a rede da concessionária já está no limite. Para a gente crescer essa potência do jeito que você está querendo, nós vamos ter que continuar o processo aqui com a concessionária, vai ter que vir um orçamento, vai ter que pagar um pouco, né? Tem a coparticipação do investimento na rede da concessionária, e aí vai ter um prazo um pouco mais longo. Seja transparente com o seu cliente e eduque ele, informe a ele tudo o que ele vai ter que passar devido ao resultado dessa análise. O importante, pessoal, é que o mais rápido possível você tem que fazer esse AVT, essa análise. Pedir o mais rápido possível. Se o cara acabou de lhe contratar, no mesmo dia você dá logo entrada nesse processo, tá? Faça o mais rápido possível esses passos aqui, decida logo e manda logo para a concessionária, porque isso aqui é crucial. É crucial. É a diferença do cara ter que gastar muito mais devido à coparticipação na rede, ou o cara ter que esperar muito mais prazo devido ao reforço na rede. Ou não. Então, quando você pegar o AVT e o resultado der a favor, sem reforço, sem obra, é uma excelente notícia para você dar para o seu cliente, né? E você tem que passar como uma boa notícia mesmo. Olha, você acabou de economizar aqui 30, 40, 50 mil reais, porque você não vai ter que investir um centavo na rede da concessionária. Olha, nós acabamos de economizar aqui 3 meses de dor de cabeça, de obra, de cobrar a concessionária, de fazer a obra, de entregar a obra da rede. Nós aqui acabamos de ter uma excelente notícia, o resultado da análise de viabilidade técnica. Eu espero que a maioria dos seus projetos a resposta seja uma boa notícia, como eu falei aqui, né? Mas pode acontecer que sim, pode acontecer que não. Se não, fique tranquilo, não é nada de outro mundo. Você só vai ter mais paciência e conversar com o cliente, preparar o cliente para desembolsar um investimento maior do que ele estava pensando, né? É importante, quando você é contratado para um acréscimo, de cara já avisar para o cliente: olha, além do gasto com o projeto e subestação e a reforma da subestação, talvez você tenha um gasto aí de reforço na rede. Digo talvez porque quem vai decidir isso não sou eu, não está no meu controle como projetista, é resultado da análise da concessionária. Então, fica ligado, fica esperando isso. É muito melhor você tratar desse jeito com o cliente logo, para que ele fique preparado, do que você dizer: não, fique tranquilo, não vai gastar nada, vai ser só subestação. De repente, quando chega o resultado desse processo, você tem que dizer a má notícia para ele, né? Você criou uma expectativa que não se concretizou. Então fica a dica aí para vocês, para lidar com o cliente dessa forma, tá? Beleza? Passamos então pelo levantamento de carga,
atual, futura, um novo cálculo de demanda. Você tem que analisar, avaliar, bater o martelo. Realmente vai ser a demanda X, pede o AVT, com o resultado do AVT em mãos, você tem condição agora de evoluir, avançar no seu projeto. E o que você vai fazer no projeto? Basicamente a mesma coisa do que um projeto normal de subestação. Porém, o que você tem que ter cuidado lá no memorial? O que você tem que ter cuidado no memorial? Primeiro, você vai descrever a subestação atual. No momento que você está descrevendo a edificação, aquela parte do memorial que você descreve a edificação, você vai descrever também um outro parágrafo inteiro dedicado para a subestação. No momento atual, a edificação possui uma subestação de potência tal, com proteção de sobretensão contra surtos para raios do tipo tal, proteção contra sobrecorrente com chave fusível, elo fusível no modelo tal, corrente tal. Depois você tem o transformador com a potência X instalado. Proteção de baixa tensão, proteção de sobrecorrente na baixa tensão. Medição por conjunto polimérico, ou então, se for o seu caso, medição por TCs do tipo direto ou do tipo indireto na relação de número tal. Descreva como se fosse um raio-x da sua subestação atual. Depois, no projeto, no memorial, você vai e descreve. Por motivo de acréscimo de carga instalada, conforme lista anexa. Cadê a lista? Está aqui, ó. Lembra que eu falei para deixar separado? Então, se referencie na lista das novas cargas. Aí você continua a descrição. Será necessária uma ampliação da subestação para... Aí você começa a descrever a nova subestação. Transformador do modelo tal, da potência tal, novo transformador. Proteção de sobrecorrente na média tensão, via chave fusível, tal. Proteção contra surto de tensão na média tensão, para raios do modelo tal. Proteção de sobrecorrente na baixa tensão, via disjuntor termomagnético e tal. Você descreve tudo. Tudo que você descreveu da subestação atual, com a mesma clareza de detalhes, você vem e descreve da subestação futura. Tá? A mesma coisa. A diferença é que você vai ter duas grandes seções de descrição da subestação. Você descreve tudo que ela já tem e você descreve como ela vai ficar após seu acréscimo de potência. Outra coisa que você tem que ter em mente, logo em seguida, é o desenho. Isso aqui, pessoal, é muito importante. Talvez o maior motivo de reprovação de projeto de acréscimo, de reforma e subestação, é esse ponto aqui, a planta de localização. Para isso, você precisa entender a diferença entre uma planta de situação e uma planta de localização. Qual é a diferença entre a planta de localização e a planta de situação? A planta de situação, eu gosto de entender da seguinte forma. Imagina que você está perdido. Está perdido, você tem que se situar. Para você se situar, basta ter um endereço, um ponto de referência. Olha só, é um terreno em frente ao mercadinho, nome tal. Aí você se situou. Ou seja, você consegue chegar lá em frente, o terreno do seu cliente. Essa é a planta de situação. Tem as ruas, tem o endereço, tem o ponto de referência, tem a rosa dos ventos para indicar a inclinação do seu mapa. É um mapa, é um destino. Chega lá na frente do terreno do seu cliente, você se situou. Esse é o objetivo da planta de situação. Você se encontrar. Mas não é porque eu estou na frente do terreno dele, olhando para o terreno dele, ou olhando para a fábrica dele, para a indústria, para o comércio dele, que eu vou saber exatamente como é que os equipamentos elétricos estão conectados. Onde é que está a subestação? Como é que vai da subestação até o quadro geral? Eu não vou saber disso. Mas para eu saber disso, aí entra então a localização dos equipamentos. Olha, a planta de localização é uma planta tipo um zoom. A planta de situação é grande, é uma vista de drone. Só para você se achar. A planta de localização você dá um zoom, chega bem perto, aí você consegue ver, olha, está aqui a subestação, está aqui a caixa de passagem, está aqui os cabos, está aqui o QGBT, está aqui o recuo, está aqui o afastamento da subestação. Não está pegando no prédio, não está pegando em janela, não está perto de sacada. Tudo isso você detalha na planta de localização.
planta de localização, chamado por outras pessoas também de planta de localização de equipamentos. Tá? Então é isso, a planta de localização e a planta de situação. Então agora que você entendeu a diferença, num projeto de acréscimo de potência de subestação, a sua planta de situação praticamente não vai mudar, porque você não mudou o cliente de endereço, ele continua lá no mesmo lugar. Mas a localização, a disposição dos equipamentos, da subestação, do quadro, você pode estar mudando. Então você tem que documentar, mais uma vez, documentar o quê? A localização dos equipamentos da forma atual e a localização dos equipamentos da forma futura, que você está planejando mudar. É isso que você tem que detalhar, tá? A localização atual e a localização futura. A localização de quê? De equipamentos, da subestação, da caixa de passagem, do quadro geral de baixa tensão, do recuo, dos afastamentos. Esse zoom, você tem que mostrar como está hoje e o que você está pretendendo mudar. Aonde vai ficar a nova subestação? Aonde está a atual subestação? Aonde vai ficar a nova subestação? Qual é o recuo da nova subestação? Qual é a caixa de passagem da nova subestação? Onde ficará o trajeto aí do ramal de entrada em média tensão da nova subestação? Onde é que está hoje? Onde é que vai ficar? Sempre assim, onde está hoje e onde vai ficar? Onde está hoje e como vai ficar? Passado, futuro, passado, futuro. Se você conseguir deixar tudo isso bem claro, o analista da concessionária, quando estiver vendo esse seu projeto, ele não vai ter nenhuma dúvida. Ele não vai ter nenhuma dúvida, estou entendendo, está aqui a subestação, está aqui o ramal, está aqui a caixa de passagem, que o GBT está ali, ele está querendo agora ampliar a subestação, vai colocar uma nova subestação no outro local, ou ele vai substituir essa que está aqui, vai remover, vai colocar uma nova do lado, no mesmo lugar, vai passar pelo mesmo encaminhamento, ou pelo novo encaminhamento. Se ele não ficar com nenhuma dúvida, ele vai aprovar seu projeto. Agora, se ele ficar com alguma dúvida, se não ficar claro o que era o antes, o que vai ser o depois, ele vai reprovar seu projeto, vai pedir para você esclarecer a dúvida. Tá? Então sempre tente pensar pelo lado do analista da concessionária. Se coloca no lugar dele, veja se o projeto está claro, se está explicando o que você pretende fazer nesse acréscimo de subestação, nesse acréscimo de potência. Então você já viu aqui comigo o que colocar no memorial e o que colocar na planta de localização. Agora a gente vai escrever o diagrama unifilar. O que você tem que fazer no diagrama unifilar? Aqui, pessoal, não precisa muita dor de cabeça. Você vai simplesmente fazer um diagrama unifilar para a nova subestação. Não precisa fazer um diagrama unifilar da velha, um diagrama unifilar da nova. Basta você mostrar lá qual é o diagrama unifilar da subestação, da nova potência que você está colocando. Tá? Bem simples. E aí, você vai ter que preencher também na hora de submeter o projeto. Na hora de fazer o contrato com a concessionária, você tem que avaliar, informar a nova demanda e também a nova modalidade tarifária. Por que eu coloquei avaliar? De novo, aproveite o momento que você tem de mudar alguma coisa no contrato do seu cliente com a concessionária. Aproveite, faça essa análise, reveja se ele está na melhor modalidade tarifária. Reveja o processo de produção dele, os horários. Reveja o real consumo, a real demanda ao longo do tempo, usando a memória de massa. Se for o caso, solicite uma mudança da modalidade tarifária. Nesse momento que você está fazendo um acréscimo de potência, uma alteração no contrato, é o momento de avaliar tanto a demanda como também a nova modalidade tarifária. Okay? Dessa forma, pessoal, nós olhamos aqui todo o processo, avaliamos aqui todo o processo na hora de fazer um acréscimo de potência. Você viu aí que basicamente não tem mistério, não tem por que você ter receio de fazer um projeto como esse. É muito similar a um projeto de uma nova subestação. Agora eu vou mostrar para vocês aqui na prática um projeto real de ampliação de uma subestação, de um acréscimo de potência de subestação. Então olha só, aqui nós temos a situação anterior que o cliente nos manda. Simplesmente ele manda uma planta baixa, com a situação da sua fábrica. O cliente aqui é um cliente industrial do grupo A.
Então ele manda aqui a situação completa, a gente fez um levantamento em campo. Então a subestação atual desse cliente se encontra com um poste de entrada bem aqui, um ramal de entrada levando até próximo aqui dessa sala de centro de controle de motores. E aí o cliente nos solicitou que mantivesse a subestação no mesmo local. No mesmo local aqui, ó, próximo do centro de controle de motores. Como na nossa legislação, a norma técnica da nossa concessionária permite que a gente coloque a subestação até 30 metros na área interna do cliente, desde que a gente tenha aqui um recuo para o ponto de medição, para o posto de medição da concessionária, a gente pode colocar a subestação lá dentro do terreno. Então, o que a gente colocou? Deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui foi o que o cliente nos mandou, tá? Simplesmente uma planta baixa. E aqui foi o que a gente fez para aprovar na concessionária esse acréscimo de potência. Então, veja que a gente tem que documentar, conforme mostrado na aula de hoje, a situação atual e a situação futura. Na situação atual, eu me encontro aqui com um posto de medição aqui dentro do terreno, sem recuo do muro, sem recuo da propriedade. Tenho então uma rede subterrânea que leva até a subestação de 150 kVA atual do cliente. Esse poste é de 612. Daí eu tenho então o fim da minha subestação atual. Agora eu tenho que documentar com muito mais riqueza de detalhes a minha nova subestação. O que eu estou propondo fazer aqui nesse cliente? Então o que eu faço? Eu coloco aqui, ó, poste em concreto 300/10,5 para medição, recuo, veja só, o recuo do muro para deixar aqui com fácil acesso para a concessionária. Aqui eu coloco um poste de medição. Desse poste aí eu venho com uma rede aérea. Chego aqui num poste meio termo, aqui no meio do caminho, poste em concreto 300/10,5, coloco aqui uma proteção de chave fusíveis, preciso indicar isso aqui na planta, no memorial, tá? E no diagrama unifilar. Depois eu venho para a estrutura de transformação, subestação de 225 kVA, ou seja, um acréscimo de 150 para 225. E eu escrevo aqui, olha, futura. Deixo bem claro. E ainda detalho mais, eu ainda detalho uma rede subterrânea com eletroduto 4 polegadas tipo PID, coloco aqui a anotação dos cabos de baixa tensão e levo aqui para uma caixa de passagem e o novo QGBT, o novo centro de controle de motores. Tudo aqui nessa sala. Veja que essa planta eu apresento para ele, para a concessionária, em escala, tá? Fica de forma fácil conferir essas distâncias, esses afastamentos aqui, esse afastamento aqui do poste, essa distância na área interna do cliente, para a concessionária ver que não ultrapassou a distância máxima permitida, tá? E aí a gente apresenta dessa forma para a concessionária e a gente consegue aprovar o projeto de acréscimo sem dificuldades, tá? Então veja que não existe nenhuma dificuldade quando o assunto é acréscimo de potência de subestação. Bom, eu espero então que esse conteúdo aqui tenha lhe ajudado, que tenha tirado as suas dúvidas sobre o projeto de acréscimo. O próximo projeto que cair aí na sua mão de acréscimo de subestação, acréscimo de potência, tenho certeza que você não vai ter mais receio nenhum de pegar esse projeto aí. Com certeza é um projeto a mais, adicional para o seu portfólio. Se você tiver essa prática de cada vez mais pegar esses projetos padrão concessionária, não existe outro resultado a não ser aumentar e muito a sua renda com projetos elétricos. Com certeza vai ser questão de tempo aí você alcançar a renda elétrica 3x, que é o nosso objetivo aqui do nosso canal, triplicar ou mais seu faturamento, triplicar sua renda com os seus projetos elétricos. Então, se esse conteúdo te ajudou, deixa o like aqui nesse vídeo, compartilhe o vídeo nos grupos que você pertence, manda para os seus colegas, tá? Não se esqueça que toda semana, toda quarta, 8 horas da noite, nós estamos aqui com um novo conteúdo desse universo de projetos elétricos para lhe ajudar. Muito obrigado por vocês terem participado comigo aí no chat, tirado suas dúvidas e como você já sabe, a gente se vê então na próxima semana com mais um projeto elétrico na prática. Forte abraço e até lá!